Olá, amados, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, e você vai ter uma experiência agora na Igreja Shalom de Manaus, né? Então você vai ver essa experiência que os irmãos tiveram. Esses irmãos já estão orando aí desde 2019, se eu não estiver enganado, tá bom? Pelo Brasil, pela nação, e olha só, Deus tem dado muitas experiências para eles. E aí, em visão, alguns irmãos relataram algo que eu preciso compartilhar com você. Lógico, querido, se você não crê, não acredita, não tem problema, tá bom? Se você não acredita, deixa aí seu comentário, só seja educado cristão e seu comentário vai ficar. Amados, antes de irmos para esse vídeo, eu quero falar para você que na descrição, aí abaixo, na descrição do vídeo, no primeiro link fixado nos comentários, está aí o nosso curso. Você que quer aprender a prosperar de verdade dentro da palavra de Deus, não é uma teologia da prosperidade, não, porque a prosperidade bíblica abrange todas as áreas: oração é outro curso, mas família, finanças, saúde, todas as áreas da sua vida, né? Relacionamento conjugal, todas as áreas. E aí você vai ganhar ainda o curso de oração, a oração eficaz, tá bom? Um e-book gratuito, e ainda um curso com 8 horas em vídeo sobre oração, oração da fé, oração para cura, oração para restituição, tudo isso dentro da palavra de Deus, tá bom? O link está na descrição, no primeiro comentário fixado. Bora então para esse vídeo com a Igreja Shalom de Manaus, com essa experiência, olha, que deixa gente que não tem cabelo, né, o careca aí, de cabelo em pé. Bora então para esse vídeo. Tremendo o que aconteceu aqui. Vamos ouvir a irmã, a experiência da irmã Fernanda. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Vou contar a minha experiência de hoje, que a apóstola veio e ministrou sobre mim, né? E eu fui para a guerra, né? E eu lutava contra os demônios da corrupção. E guerreei, e a gente tem vitória todos os dias, né? Da parte do Senhor. E quando eu voltava, o Senhor me mostrava a nação brasileira. Ele botava as mãos dele para frente e a gente estava sobre a mão dele. E ele falava que ainda o povo corrupto canta a vitória, mas no tempo certo ele vai dar a vitória para o povo que creu nele, né, e buscou ele por todo o tempo. E essa foi a minha experiência. Mais alguém, irmãos? Levante sua mão. Tem algo para compartilhar? Mais alguém? Em nome de Jesus. A Edilene está uma parte. Vamos ouvir a irmã Edilene. Amém, amados. Aleluia. Graças a paz, irmãos. Eu vou compartilhar a minha experiência. Começou na hora que a apóstola pediu para a gente segurar na mão dos irmãos e profetizar, né? Com toda autoridade. E ali eu segurei na mão da irmã Emily, assim como ela se profetizava para mim, eu profetizava para ela. E depois a minha visão abriu. E quando a minha visão abriu, o Senhor me mostrou uma guerra. E essa guerra a irmã Emily tinha que enfrentar. E ali o Senhor me deu uma estratégia de orar, de começar a profetizar de forma diferente na vida dela. E ali eu comecei a profetizar as armaduras, e eu comecei a profetizar os dons de língua sendo renovados na vida dela. E eu o Senhor falava que eu tinha que profetizar a espada, e que ela recebesse a espada, e que ela começasse a marchar e guerrear. Eu não sei, o Senhor não permitiu ver a guerra que ela tinha que enfrentar. Era uma guerra dela, mas eu fiz o que o Senhor pediu para me fazer. Era algo que ela tinha que fazer. E depois, quando a apóstola veio ministrar na minha vida, o anjo do Senhor, antes de ele me levar ao céu, fiz a pergunta para ele, disse que sim. E ali ele me levava na sala de renovo. E ali, irmão, porque eu cheguei muito cansada hoje aqui, com muito sono, eu pedia para o Senhor que ele me renovasse para essa guerra de hoje. E ali o anjo me levou na sala de renovo. E depois eu fui para a sala de armadura. Comecei a ser equipada.
E ali, como esses dias, o Senhor ele vem me instruindo, ele vem me dando instrução sobre a guerra. E ali ele falava que eu ia lá em Brasília, que eu ia guerrear. E ali, irmão, eu começava a guerrear. Só que eu ia no exército, eu ia primeiro no exército, onde tinha algo ali que o Senhor falava que eu tinha que guerrear ali. E eu começava a guerrear ali naquele local. E quando eu começava a guerrear, eu via muitos demônios. E desses demônios eu via um homem. E esse homem, ele tinha algo, e ele segurava na mão dele algo que... E ele dizia assim, isso aqui, se eu entregar, acaba com toda essa corrupção. E ali ele começava a falar sobre isso. É como se ele ameaçasse alguém. E ali eu começava a guerrear. E o Senhor falava, filha, guerreia aqui nesse lugar. Porque esse lugar é um local onde tem provas, muitas provas escondidas. E ali eu começava a guerrear ali. E o Senhor falava de pessoas que também ficam ali naquele local, que oram ao Senhor, que todos os dias oram ao Senhor, para que venham ser mostrado para o Brasil todo o verdadeiro motivo de tudo isso. Quem está por trás de tudo isso? Então, tem pessoas verdadeiras ali naquele local, pessoas sinceras, e que o Senhor tem ouvido a oração dessas pessoas. E quando eu saía dali, irmão, eu ia enfrentar outra guerra, e essa guerra já era uma guerra diferente, já não era mais pela nação brasileira, era por famílias. E ali o Senhor falava para mim guerrear pelas famílias. E eu começava a guerrear pelas famílias. Eu via muitas famílias, pessoas que eu não conheço, e o Senhor falava para mim que eu tinha que guerrear contra o demônio da depressão, que ele estava querendo oprimir, principalmente mulheres, e botando medo, para que não saísse de casa. E eu começava a olhar aquela guerra. E ali eu guerreava contra esse demônio. E depois, quando eu saía dali, antes de eu voltar, o Senhor, ele me falava algo comigo. E ele dizia bem assim, que o povo, ele é um povo que se vende por muito pouca coisa. E ali ele começou a me lembrar algo que eu tinha falado só para o apóstolo. E tinha comentado com meu esposo. Algo que eu questionei ao Senhor. E eu disse, Senhor, por que toda vez o Senhor mostra que vão ganhar e acontece isso? E ali eu criei aquela revolta e um medo de contar a experiência, principalmente quando falava sobre política. E ali o Senhor ele falou para mim que o povo é um povo corrupto, que se vende por pouca coisa e por isso que perece, porque é falta de sabedoria, não tem a sabedoria. Acha que R$50, R$100 vai resolver tudo, mas não. E ele falava bem assim, mas aquele povo, filha, que clama por mim, que está me buscando, povo de coração sincero, é um povo que eu vou cuidar, que eu não vou deixar perecer, que eu não vou deixar passar fome nem necessidade. Ele falou, eu vou cuidar desse meu povo, um povo que ora, um povo de coração sincero. E aí ele começava a falar para mim que tem muitas pessoas que estão na igreja. Ele não falava da Shalom, ele falava igrejas, muitas igrejas, que se venderam por pouca coisa, que hoje estão questionando, Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que isso vai acontecer? E o Senhor, ele disse, eu não vou dar resposta, filha, porque esses povos, eles têm que perecer. Vai ser necessário eles sofrer, porque a escolha estava na mão deles, e eles escolheram o errado. Então, todo povo que escolhe o errado, ele vai sofrer as consequências. E aí tá as consequências. E ele falou bem assim, não faço parte disso, filha. E aqui ele me traz de volta. E quando ele me traz de volta, o anjo do Senhor vem falando comigo sobre o nível de guerra que vai aumentar mais e mais para os apóstolos que vão viajar. E o Senhor falava que é para a gente buscar mesmo, porque eles vão precisar das nossas orações, porque para onde eles vão enfrentar muitas coisas que eles não enfrentaram aqui no Brasil. E até aqui eu posso compartilhar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu vou ler uma mensagem que a irmã Kézia, de BH, ela enviou. Amém. Uma experiência que ela teve. Amém. Nós estamos em um propósito pela nação. E aquilo que o Senhor quiser mostrar, assim será. Amém, queridos? Graça e paz, apóstola. Ela autorizou ler, né? Se quiser ler, amém. Vi o mesmo caso no clamor aqui em BH. E ele sugava almas para dentro de onde estávamos, como um trapo sujo. E dentro tinha o sangue de Jesus.
E muitas almas eram levadas dentro desse vaso e saíam brilhando de lá. Fui levada à roda esquerda do avião de vocês. Ali eu tive que emendar e desembaralhar os fios. Eu via um campo de força em toda a aeronave. O Senhor me mandou dizer: diga para minha serva que ela é como princesa e guerrear naquele lugar. Como a minha igreja proclamando o meu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu vi uma caixinha preta em cima da cabeça. Aqui, irmãos, ela diz o nome, mas eu não vou mencionar, de um juiz aí do Supremo, né? E um demônio colocava tipo um óculos dentro dos olhos dele, ligando a essa caixinha. E veio o entendimento assim: ele agora é controlado inteiramente por esse demônio. E eu pedi ao Senhor para expor este demônio. No início da guerra, eu quebrava muitos joelhos de demônios que estavam prontos para colocar enfermidades no povo de Deus. Experiência da irmã Kézia, de BH. Amém? E a irmã Valéria, ela teve uma experiência muito profunda. E como alguns nomes muito fortes, a gente vai evitar falar, mas quem tem entendimento vai compreender. Amém? E o nível de guerra que nós estamos enfrentando, né? A ponto de travarmos uma guerra, e o Senhor expôs, quer dizer, para Kézia, que ela pedia para expor esse demônio ele foi exposto. O Senhor hoje expôs, me mostrou quem era que articulava tudo isso. E a minha experiência depois eu vou compartilhar com os irmãos. Amém? Vamos ouvir a Valéria. Amém, irmãos. Vou contar um pouco aqui da minha experiência que eu tive hoje, e no qual a apóstola veio, orou sobre mim. E ali eu entrava ali numa sala ali, onde tinha 2 juízes conversando entre si. E ali eu via vários demônios, né, fazendo com a bandeira, tipo nó, do começo ao fim. E o anjo que me acompanha, eu fiz a pergunta a ele, né, logo no começo, ele disse que sim, aí ele me levava até nesse local. E lá ele me explicava, eu perguntava o porquê que estavam fazendo aquele nó. Aí ele falava, aquele nó significava um atraso, né, no Brasil. E ali ele falava para mim que ali eles estavam fazendo tipo fraude, né, nas caixinhas, né. E ali eu observava, ele mandava observar cada local e tinha um saco branco onde estava cheio de papel. E ali o anjo falava que ali está a verdadeira, como é as votações verdadeiras, né? Que eles estavam tirando. Aí eu dizia, por que eles estavam fazendo aquilo? Que eles falavam que eles estavam impedindo, né, da vitória do Brasil. E ali, entre os juízes, eles falavam assim, um acusando o outro, né, de algo, e rapidinho, assim, um deles falava assim, a gente tem pressa, a gente tem que fazer. E o outro falava assim, mas eu já não tenho mais força. Aí o outro falava assim, mas o chefe está mandando. E quando ele falava o chefe, a porta se abria. E ali, quando a porta se abria ali, eu via um demônio muito grande. E eu ficava olhando, né? E ali o demônio ficava falando algo no qual eu não dava para me entender o que ele estava falando para os 2 ministros que estavam ali. E ele falava assim, sim, chefe, tá tudo ok. E ali, naquela porta ali que eu via, era o Lúcifer, né? E ele abria os braços. Quando ele abria os braços, saía vários demônios dele. Tipo assim, me pegando aquelas sacolas. E ali naquelas sacolas ali, eles levavam dali. E ele ficava entre os 2 ministros que estavam ali. E ali o anjo falava para mim que isso era o que estava acontecendo no Brasil. Que o Senhor Todo-Poderoso, ele queria ter a vitória, mas muitas pessoas, eles já estão acostumados com a escravidão. E eles não buscaram a verdadeira face do Senhor. E é por isso que não teve a vitória. Mas o Senhor falou que ainda há tempo ainda, que a gente tem que continuar a orar, que era para quebrar cada um deles. E esse foi um pouco da minha experiência. Glória a Deus. Amém? Vamos ouvir o irmão Edilson, amém? Amém, irmãos? Graças e paz do Senhor, amém?
Amém, irmãos. Eu vou compartilhar, irmãos, uma parte da minha experiência. E, em primeiro lugar, eu quero louvar o Senhor, né? Por mais uma noite na casa dele. Assim como em todas as noites, a gente sente a presença do Senhor muito real nesse lugar. No momento que eu dobrei o meu joelho ali, o Senhor, ele falava muito forte, irmãos, ao meu espírito, né? Sobre a presença do Senhor em nossas vidas. Eu fico até emocionado, irmãos, assim, de falar, porque, de fato, o Senhor, ele nos enche de uma tal forma, assim, que a gente não consegue se conter. Irmãos, na hora que a apóstola, ela ministrou, que o Senhor me levasse em uma experiência. Apareceu um anjo do Senhor, e ali eu fiz prova com ele, né? Porque nós temos que fazer prova, irmãos. Né? E a gente tem aprendido isso aqui na igreja. E ali aquele anjo, ele falava que ele era um enviado do Senhor, porque nessa noite nós clamamos pelo Senhor. E aquele anjo, ele me levou até o céu. E quando eu cheguei, irmãos, em uma parte do céu, o Senhor, ele falava assim: o Senhor, ele não mudou os pensamentos dele a respeito da sua igreja. E depois que o anjo do Senhor, ele falava isso, ele dizia assim também: então vivam como vitoriosos nessa terra. Vocês têm que viver como vitoriosos nessa terra. E ali, aquele anjo do Senhor, ele falava essas coisas, e de repente ele falava, irmãos, a respeito de uma guerra, que a igreja do Senhor, ela está em uma guerra espiritual. E nesse momento, irmãos, o anjo do Senhor, ele me levava em um lugar. Só que quando eu chegava nesse lugar, eu pensava que eu estava ainda nesse mundo. E naquele momento eu via uma bomba caindo na terra. Explodia, eu começava a ver pessoas correndo, começava a ver demônios, principados. E até aquele momento eu pensava que eu estava aqui na igreja, na terra, e de repente aquele anjo falava: olha, você não está mais na terra, você está agora em uma esfera espiritual. E esse lugar, essa terra, ela é uma terra de luta, ela é uma terra de batalha espiritual. E aquele anjo dizia assim: quando vocês verem alguém esmorecendo na fé, diga que essa pessoa tem que voltar para a batalha. Porque é na batalha que se tem vitória. É na luta que você sai vitorioso. E nesse lugar está acontecendo uma batalha, uma guerra. E eu comecei, irmãos, a ver pessoas, guerreiros guerreando. Mas eu não conseguia identificar quem eram essas pessoas que estavam guerreando. Eu não conseguia olhar assim para o rosto dessas pessoas. E eu via que esses guerreiros, eles estavam todos revestidos com as armaduras espirituais, como um soldado mesmo, sabe, irmãos, desses filmes de guerra. Eu começava a ver dragão voando, irmãos, até serpente. Serpente voava. E eu via aqueles demônios guerreando, e aquele anjo lhe falava que quando você, um servo do Senhor, vê alguém esmorecendo, você tem que dizer: volte para a batalha, porque é na batalha que se tem vitória, é na batalha que você sai vitorioso. E ali o anjo, ele falava essas coisas. Depois que ele falava essas coisas, irmãos, o anjo do Senhor, ele diz assim: o Senhor, ele não quebrou a aliança com a igreja. O Senhor, ele não quebrou a aliança. E tudo aquilo, aí o Senhor falava duas coisas diferentes, irmãos. Primeiro, o Senhor falava: tudo aquilo que ele prometeu para cada um dos seus filhos, ele vai cumprir. Tudo aquilo que o Senhor, ele prometeu, que um dia ele falou que ele vai fazer na sua vida, ele vai fazer, porque ele é o Senhor. Mas ali o anjo também, ele falava: compete a tua obediência a ele. Isso era a primeira coisa que o Senhor falava, sobre bênçãos na nossa vida, sabe, individuais. E a outra situação que o Senhor falava era para a igreja do Senhor, que tudo aquilo que o Senhor prometeu para a igreja na terra, o Senhor, ele vai fazer. Uma das coisas que o anjo do Senhor falava, que desde o primeiro dia que nós, digamos assim, abraçamos, sabe, irmãos, o clamor da nação, como disse a apóstola, não somente no sábado, mas todos os dias, quando você está na sua casa, no seu trabalho, e você apresenta, né, o nosso país, a nação brasileira, você falou, desde o primeiro dia que tu aplicou o teu coração em orar, em consagrar essa nação ao Senhor, o Senhor, ele ouviu a nossa oração, e ele vai fazer, ele vai libertar. E mais, o Senhor falava que o Senhor, ele nos libertou para que a gente venha libertar
a outros também. E o anjo do Senhor, ele falava essas coisas no nome de Deus. E o anjo do Senhor, ele concluía dizendo, irmãos, que a gente precisa viver como se a gente já estivesse vivendo o nosso milagre nessa terra. Porque ele vai libertar essa nação. Mas a igreja do Senhor, ela precisa um pouco mais se humilhar perante o Senhor. O anjo do Senhor, ele falava que falta humilhação da igreja como um todo, se humilhar, chorar, rasgar o seu coração. E o anjo do Senhor falava que ainda falta esses sintomas, que o Senhor possa olhar para a igreja e dizer, não, a minha igreja está clamando, está chorando, porque nem todos, irmãos, o anjo do Senhor falava, estão chorando, clamando, para que o Senhor, ele venha fazer esse grande milagre. E ali o anjo do Senhor, ele falava que se o Senhor não fizer, o homem, ele não vai fazer. Então é o Senhor que vai operar esse milagre. E depois que o Senhor, ele falava essas coisas, irmãos, eu comecei a enfrentar muitos demônios poderosos. E ali o anjo do Senhor, ele ia me dando direcionamento. E ele dizia, vai por aqui, usa essa espada, usa esse escudo. E ali o anjo do Senhor falava, é assim que a minha igreja precisa agir. Precisa estar atento à minha direção. Porque por muitas das vezes eu falo com a minha igreja e a minha igreja não está atenta naquilo que eu tenho falado para ela. Porque quando alguém ouve a instrução do Senhor e coloca em prática, né? Porque muitas das vezes o anjo do Senhor falava que ele fala com alguém para que a pessoa faça algo em favor, seja da nação ou em pró de algo específico, e a pessoa não faz. E aí essa pessoa está rejeitando a direção de Deus. E o Senhor falava que a igreja do Senhor como um todo precisa estar ligado na direção do Senhor, precisa estar atento naquilo que o Senhor falava, porque naquilo que o Senhor fala, perdão, porque nós temos todas as ferramentas em nossas mãos. E se temos essas ferramentas, é para a gente sair vitoriosos no Senhor. E o Senhor falava, então, vivam como vitoriosos, que vai se cumprir aquilo que eu já tenho dito para a minha serva, que vai chegar um dia que vocês vão estar como quem sonha, quando eu, Senhor, libertar essa nação. E foram essas coisas, irmãos, que o Senhor ele me falou. Outras coisas que o Senhor me falava também, irmãos, é a respeito daquilo que Ele tem para fazer em algo futuro em nossas vidas, que em um outro momento eu compartilho com os irmãos, porque depende muito da nossa obediência, depende do tamanho do teu sacrifício para que Deus faça algo maior no nosso meio. Amém, irmãos? Essa foi a minha experiência. Amém? Nós vamos ouvir a experiência do irmão Kaique. Amém, apóstolo? Rapidamente. Graças a Deus, na minha experiência de hoje, aparecia os anjos que me acompanham. Ele fazia pergunta e eu logo respondia. E ali aparecia um guerreiro do Senhor. E eu conversava com ele, eu fazia pergunta e ele também me respondia. Eu falava, olha, vamos para a guerra. Mas hoje tu vai enfrentar algo bem diferente. Eu falei, amém. E ali nós entrávamos numa guerra e falou, olha, tu vai enfrentar o espírito de incredulidade. Tu vai travar uma guerra contra esse espírito. E ali eu começava a travar uma guerra muito forte. Eu fui quando o Senhor, ele pegava e ele bradava assim, falava, olha, escutai bem o que eu vou te falar. Quando Israel esteve no Egito, eles passaram 400 anos me clamando. Aqueles que começaram a clamar, esses não chegaram a desfrutar da terra que mana leite e mel. Mas eles clamaram e moveram o meu coração. Só que com o Brasil eu quero fazer diferente. Não quero esperar tanto tempo assim para fazer, mas se vocês continuarem incrédulos, como eu poderei operar? Como eu posso fazer sendo que vocês não acreditam? Ele, quando derrotava aquele demônio, eu vi uma árvore muito grande assim, que estava escrito realmente o nome daquele demônio. Ele começava a cavar, tirar essa raiz de incredulidade do nosso meio. E quando eu tirava essa raiz, o Senhor falava, olha,
Agora tu precisa guerrear contra a idolatria oculta. Eu falei, como assim, Senhor? E ali aparecia um demônio, eu começava a guerrear contra ele. O Senhor pega e falava, olha, muitas vezes vocês idolatram e nem percebem. Porque muitas vezes você fala, Nossa Senhora, esses tipos de coisa, e isso não agrada o Senhor. E quando vocês falam isso, vocês dão legalidade a demônios que se fantasiam de santos. E vocês começam a dar legalidades para ele. E ali, irmãos, era travada uma grande guerra contra aquele demônio da idolatria. E aí eu vi uma outra árvore com raízes bem profundas. E ali o Senhor falava, olha como está enraizada a idolatria no meio de vocês, que vocês nem percebem. E aí eu começava a desfazer, e essa foi a minha experiência. Amém, glória a Deus. Amém, amados irmãos. A minha experiência acho que foi diferente de todo mundo. Enquanto nós estávamos, os irmãos estavam na guerra, e eu tive um confronto de alto nível, e eu pude falar com Lúcifer, e ouvir tudo que ele tinha para falar. E ele é o acusador, ele tem essa... E ele começava a acusar muitos pecados cometidos por servos de Deus, por muitos homens cristãos, pessoas cristãs, e os pecados da nação. E naquele momento, eu ouvia o Senhor ele se aproximava e falava audivelmente comigo. E ele falava, Lúcifer é o acusador, o diabo é o acusador. E ele mente, e ele continua mentindo. E o Senhor começava a falar comigo, e dizia assim, eu sei a fraqueza de muitos, e eu conheço todos eles, mas eu também sei os justos que clamam a mim, e eu os ouço. E eu ainda não destruí essa nação, por causa do justo que tem nesta nação que clamam por mim. E aí o Senhor começava a falar comigo. E naquele momento eu me reportava a Lúcifer. E ele ficava muito irado, muito zangado. E ali naquele momento eu entrei em uma outra dimensão da guerra. E eu comecei a ter uma visão profunda de algo sobrenatural que estava ali acontecendo. E foi quando eu comecei a travar. E eu usava a palavra, irmãos. É incrível como ele recitava a Bíblia para mim, para justificar o mal que ele estava fazendo no Brasil. E eu usava a palavra como uma arma de defesa. E eu vi a importância de conhecer a Bíblia. Eu dizia, olha, mas está escrito também na palavra. E a gente entrava numa discussão com a palavra, dentro disso. E do meio para o fim ele falou para mim algo. E ele falou sobre os dias que estão se findando de uma determinada pessoa, que vai virar notícia, porque ele disse, eu tenho que levar ele. Ele se entregou para mim e não tem mais expectativa nenhuma, porque eu assumi o controle. E ali no meio daquela guerra, eu não posso detalhar muitas coisas, porque é muito profunda. E o Senhor, ele disse, eu dei autoridade para você, e eu dei para minha igreja. E ali naquele momento o Senhor me dava uma estratégia. E eu lançava uma palavra cheia de fé. E ali foi uma batalha assim que eu considero vencida. Dei alguns comandos e eu sei que vai acontecer exatamente. Ele vai ser obrigado a executar aquilo que foi declarado, porque o poder da palavra vai ter que cumprir o que a palavra diz. E quando terminou todo esse momento da guerra, que foi muito longa, que eu começo a adorar o Senhor aparecia para mim aqui no meio da igreja. E eu vi o Senhor diferente. Ele estava como rei. Ele não estava como eu costumava ver. E naquele momento eu começava a adorar o Senhor. E eu lembrava de uma música que o apóstolo coloca sempre, que até a irmã Kézia, ela é uma música espanhol, e ela foi feita uma tradução. E ali naquele momento o Senhor dizia assim, você sabia que você pode fazer exatamente conforme está nesse louvor? E eu vim para receber das tuas mãos. E foi quando o Senhor me direcionava a fazer um ato profético. Quando eu chamo os irmãos para fazer o ato profético, passando o governo da cidade, o governo do Brasil para o Senhor literalmente vinha receber. Irmãos, ele foi uma glória muito grande.
E aí eu tive um particular com o Senhor muito tremendo aqui. Foi algo assim extraordinário. E o sentimento que começava a dominar meu interior, o meu ser era de adoração. E o Senhor disse: o meu nome será glorificado. E eu começava a adorar o Senhor. E eu começava a adorar o Senhor. E assim foi uma experiência muito linda que me trouxe paz à minha alma, independente dos acontecimentos, independente de qualquer coisa. Eu estava diante de Deus, diante do próprio Senhor Jesus. Eu estava ali adorando. Eu podia, uma responsabilidade de entregar um domínio, um governo para o Senhor, mesmo Ele sendo soberano, mesmo Ele sabendo tudo. E Ele falava para mim: eu quero que você fale aquilo que está incrível, que só eu sabia o que eu estava pensando. E o Senhor disse: fala para mim. E eu falava: Senhor, lembra-te da injustiça. Não deixe. Tudo que eu falava, e eu via que havia anjos ali como o Senhor, que eles ficavam anotando aquilo que saía dos meus lábios. E aquilo se transformava em palavras. E foi algo assim fora uma experiência muito diferente. E foi quando o Senhor me dizia: tenha paz. Eu deixo a minha paz. E aquilo me encheu de alegria, né? Eu creio no que eu vi, no que eu ouvi, e no que Deus vai fazer é glorioso, para a glória do nome do Senhor. Amém, amados irmãos?